Beleza! Continuando então. Estamos a falar sobre a paideia em A Obra República de Platão. E eu fiz um apanhado para você sobre o que significa paideia, tanto em sentido geral quanto em Platão. Disse a você que paideia tem a ver com um processo de formação, com um processo de intelecção. É um tipo de educação que tem relação direta com a política em Platão. Platão, então, propõe um método de ensino dividido em ciclos. Expliquei isso tudo para você. Então, vamos falar, então, sobre como Platão pensou a formação das crianças até a vida adulta, a formação do caráter, o desenvolvimento das virtudes. Então, vamos lá. O primeiro ciclo em Platão, ou seja, a primeira fase, a primeira etapa de formação educacional em Platão, ela vai dos 3 aos 6 anos. O que vai ser tratado? Primeiro, que essa criança, a educação em Platão não é mais dos pais. Ela passa a ser educação pública, ou seja, do Estado. E as crianças, elas começam a sua educação com os 3 anos e vai até os 6. Olha que bacana. Platão está preocupado com o desenvolvimento do corpo e com o desenvolvimento da razão das crianças. Então, a primeira formação aborda a ginástica. Eu não gostaria que você pensasse a ginástica como você pensa a questão da ginástica nas Olimpíadas. Tá? Entenda a ginástica como a prática de uma atividade para o desenvolvimento do corpo. Não é uma prática à competição. É uma prática de atividade ao desenvolvimento do corpo. E olha que bacana, ó, a música. Então, Platão não está defendendo nesse momento a alfabetização. Ele quer que a criança desenvolva o corpo através da prática de atividades físicas e que a criança comece a ter uma percepção racional por meio da música. Vou falar para você um pouquinho da ginástica e depois eu falo da música. Aqui, tanto meninos quanto meninas recebem essa educação. Platão também não faz essa distinção do gênero masculino para o gênero feminino. Só que para ele existem algumas diferenças. Mas nesse momento aqui, a educação é a mesma para ambos. Vamos falar então da ginástica. Da ginástica, com a prática do pentatlo 5. Então, Platão defende um tipo de atividade física, ginástica, que são 5 atividades. Tá? Que são 5 tipos de exercícios que faziam parte dos jogos na Grécia. Veja, a formação de Platão, a defesa de Platão da ginástica no processo educativo, não é para a competição. Se depois a pessoa quiser competir, tudo bem, mas não é isso que o Platão está falando. Tá? É para a formação, desenvolvimento do corpo dessa criança. Mas quais são esses exercícios? Olha que bacana, alguns deles permanecem, ou todos. Aqui, ó, corrida. Uma corrida de curta distância, de aproximadamente 200 metros, é 190 e alguma coisa. Essas corridas curtas, ela tem relação direta com a sua explosão, a sua reação, a sua capacidade de se mover em espaços curtos. O salto não é salto em altura, é salto em comprimento, porque isso tem relação direta com a formação do soldado, com essa capacidade, com essa agilidade, com esse desenvolvimento do corpo. Outra coisa, olha só se em alguma medida já não tem uma educação militar aqui, ó. Lançamento de dardo, dardo de madeira. Lembra da lança? Porque os gregos usam lança com escudo, mais do que espada. Lançamento de disco, e esse disco pode ser de pedra, de ferro ou de bronze. Lançar alguma coisa pesada a uma longa distância. E por fim, uma luta, é luta mesmo, luta, tá? Eles praticavam essa luta, você deve ter visto isso no filme 300 lá com os espartanos, né? Que a gente chama aí de pugilato.
Só que Platão também vai acrescentar aqui nessa ginástica, além da corrida, do salto, do lançamento de dado, do lançamento de disco e de luta, ele vai acrescentar a dança, que é essa capacidade, esse movimento que nós realizamos com o corpo. E esse movimento ele nos permite desenvolvimento de habilidades. Está aqui acrescentado na ginástica. Além disso, a educação de Platão envolve a música. Por quê? Porque a música, em Platão, ela não é para divertir, ela é para a formação da alma, para a formação da racionalidade. Dá para ver, né, esse quarto de música aqui no fundo. Meus filhos foram educados na música, como questão de disciplina, como questão de reconhecimento de padrões, como questão de tons, de ritmos. Bem antes deles terem a capacidade de ter... No meu filho não, mas minha filha antes de ter o processo de alfabetização. Então aqui, porque a música tem padrões de harmonia, de ritmo, de tom. Essas coisas permitem a você enxergar beleza, desenvolver virtude, perceber que existe ordem. Música não é uma coisa aleatória, está diretamente ligado à questão da matemática. E a partir daí você passa a ter o desenvolvimento de um senso, tanto estético quanto ético. A música te permite isso. Ele vai acrescentar a música. Galera, música não é canção. Música é o som do instrumento. A canção é o som do instrumento com a palavra cantada. Então, esta palavra com a música forma a canção. Beleza? Nós também temos o canto para o desenvolvimento da... Olha, desenvolvimento da fala, que coisa incrível. Então eu coloco junto da música o canto. E logicamente, se eu vou cantar, Platão acrescenta também a poesia. Olha o quão esse processo de formação proposto por Platão é algo incrível. Já imaginou você recebendo esse tipo de educação pública? Recebendo uma educação que visa o desenvolvimento do seu corpo e da sua racionalidade, porque alma aqui deve ser entendido como razão. Então está aqui uma figura do homem, uma figura da mulher. Vamos para o próximo ciclo. Olha, então você sai do primeiro ciclo com 6 aninhos, já com prática de atividade física, sempre acompanhada por professores, com dança, com música, com canto, com poesia. E agora é necessário, então, alfabetizar essas crianças, e alfabetização nas letras e alfabetização na matemática. Então nós vamos para o segundo ciclo, que é dos 7 aos 13 anos. Para desenvolver o intelecto. Mas antes já estava desenvolvendo, sim, mas de uma maneira ainda primária. Sabe, sem tanta exigência. E aí nós vemos aqui para o processo de alfabetização linguística, que é essa capacidade de ler, de escrever, de interpretar e de calcular. Então aqui nós temos uma criança tendo aula aqui com o professor. Ao fundo está tendo um treinamento que é relacionado à luta. Porque quando a criança sai do primeiro ciclo e vem para o segundo ciclo, ela não deixa de praticar as coisas do primeiro ciclo. O primeiro ciclo permanece, só que se acrescenta novas formas de saber. Então olha a preocupação do Platão. Leio para você. Introdução paulatina, devagar, uma introdução devagar à cultura intelectual. Porque o Platão entende que isso é uma coisa difícil.
e você tem uma acentuação dos exercícios físicos. Agora, essas atividades físicas não são mais para desenvolvimento do corpo e brincadeiras. Agora está na hora de levar a coisa um pouquinho mais a sério. Perceba que começa aos 7, mas a partir dos 10 anos, então, portanto, dos 10 aos 13, começa leitura, escrita e cálculo, como processos práticos. Como assim? Ou seja, o ensino ele é empírico, baseado nos sentidos. E depois ele vai ganhando abstração, porque à medida que você vai desenvolvendo o seu conhecimento, você vai tendo uma maior capacidade de abstração. E aqui tem uma coisa curiosa, porque essa proposta de Platão, essa que você está vendo aqui no segundo ciclo, essa proposta aqui, ela se afasta, ela é diferente do que era praticado na Grécia Antiga. Como que era na Grécia? Explico para você. Afasta-se assim Platão dos costumes atenienses, que começavam a educação intelectual antes dos 10 anos, ou seja, a educação intelectual na prática, não na pedagogia de Platão, lá como acontecia, era por volta dos 7 anos, onde? Um ambiente doméstico. Qual que era o foco? Os princípios morais e os bons modos. Eu já havia falado isso para você. Então, sai-se do ambiente doméstico, passa a ser responsabilidade do Estado. Permanecem os princípios morais e os bons costumes. Sim, mas acrescenta-se isso o quê? A ginástica e a música. Em Platão, a educação é uma formação de responsabilidade do Estado. Porque assim você faz com que todos sejam iguais. Tá bom. Poxa, então se tem ginástica, se tem música, se tem leitura, escrita, interpretação, cálculo, agora precisamos avançar nos estudos. Vamos para o terceiro ciclo. O terceiro ciclo, que vai aí dos 13 aos 16. Olha que curioso, estudos avançados em educação musical. Quando eu falar para você estudos avançados, eu quero dizer para você que continua-se a estudar o que está presente no primeiro e no segundo ciclo, só que em um maior grau de dificuldade, porque é difícil traduzir isso em linguagem contemporânea. Então eu chamei aí de estudos avançados. Nesse período, o que está em jogo é sobre a educação musical. Então, olha só. Sobre a educação musical. Quero falar sobre a educação musical e sobre esses estudos avançados. Estudos avançados do quê? Está aqui, ó, da leitura, da escrita, do cálculo, do canto, da poesia, da música, da ginástica, da dança. Cara, que incrível, né? É o desenvolvimento de uma sensibilidade tão absurda que os olhos ficam até encantados se pudéssemos oferecer uma educação assim. Olha a educação musical. O terceiro ciclo, ele é dividido em duas seções, uma literária e outra musical. A seção literária refere-se à norma culta da língua e olha só, aritmética. Então, aritmética é uma questão literária, porque ela tem uma linguagem própria. Uma linguagem. Assim como A, B, C, D, E é uma linguagem que nos permite compreender a fala por meio da escrita, mantendo uma norma culta da língua. Aritmética também é uma relação literária que nos permite entender pontos. E a música como poesia e a música como instrumentalidade. Ensina-se sobretudo a tocar cítara. Aqui eu coloquei flauta. E refere-se à música... eles preferem, tá? Eles preferem a música dórica, porque ela é uma música mais energética, é uma música mais viril, é uma música que te deixa mais atento, mais vivo. Quando eu falar que ela é mais vibrante, você não pode pensar um som pesado não, tá? É vibrante para aquele momento, tá? Não tem bateria,
guitarra, um baixo você não. Vou pegar algo feito aqui em uma cítara. Dá uma olhadinha aqui, ó. Vou te mostrar uma cítara. Aqui, ó. Aquela aqui, ó. Pra você perceber. Aqui. Fechou? Você já viu, inclusive, muito em filme, mulheres tocando esse instrumento. Porque Platão entende que elas também têm talento e podem ser desenvolvido. Olha, gente, o Platão está pensando totalmente diferente das pessoas da época dele. E aí eu vou colocar o som dela, essa música dórica, que causa essa energia, essa virilidade. Então vamos lá. Essa é pra você, meu filho. Espero que você goste. Cordas. Lindo demais. Continuando então. Dá um... Tá. Nesse ciclo... Continuando aqui, ó. Perde aí não. Nestes ciclos, jovens continuariam seus estudos aprofundando-se nas disciplinas iniciadas no ciclo anterior ou nos ciclos anteriores. Além do cálculo, além da matemática, nessa fase os estudantes seriam introduzidos olha que doido, eles seriam introduzidos à música de forma mais aprofundada, não apenas como uma arte, mas também como uma disciplina que envolve padrões matemáticos e harmonia. Então, não se trata apenas da música como desenvolvimento intelectivo, mas de domínio das instruções intelectivas que fazem a interpretação e a codificação da música em seus diversos instrumentos. Meu, isso é uma coisa incrível. Pô, e você tá com 16 anos, cara. Olha aqui. 16 anos. É uma proposta realmente incrível. Vamos agora partir para o quarto ciclo. Só que a gente para aqui porque eu preciso, antes de continuar para o quarto ciclo, te explicar o seguinte. Nós sabemos que durante os processos educacionais, inclusive o meu, na minha época, década de 80, nós reprovávamos e tínhamos que repetir a série. Em alguns locais permanece o processo de aprovação, outros há dependência, enfim. O que eu quero que você entenda é o seguinte. O primeiro ciclo, essa formação do corpo e da alma, ele é um ciclo tranquilo. O segundo ciclo também. Mas aqui no primeiro ciclo, eu já começo a ter uma percepção sobre as diferentes capacidades. E não é uma capacidade maior ou menor. São diferentes capacidades, percebe? Não é uma capacidade maior ou menor, mas diferentes capacidades. Essas diferenças também são
identificadas no segundo ciclo. No terceiro ciclo, essa identificação continua. E aqui a gente tem uma pausa. Aqui nem todos vão para o quarto ciclo. Uma parte fica aqui no terceiro ciclo. A maior parte fica aqui no terceiro ciclo, dos 16 anos. Então eles não continuam. Esse terceiro ciclo aqui, o estudo se encerra aqui aos 16 anos para muitos. Por quê? Porque Platão vai dizer, olha, tem sujeitos que não nasceram para estudar. Já receberam uma formação clássica, uma boa formação, e essas pessoas nasceram para executar funções dentro da polis. Algo que seja mais ligado à força, ou ao talento das mãos, ao comércio, do que à guerra, do que à governança. Eu estou me referindo às chamadas almas de bronze. As almas de bronze, elas só vão até o terceiro ciclo. E a partir daí, elas vão se dedicar a algum ofício, ao desenvolvimento de alguma competência. Lá na frente, eu mostro para você que o terceiro ciclo refere-se justamente à alma de ouro. Ela para aqui no terceiro ciclo. E ela é muito importante, porque a virtude dessas almas é utilizar o seu corpo para executar algumas profissões que são fundamentais dentro da polis. E todos esses trabalhadores, em diversas áreas, em diversas competências, são responsáveis pela subsistência. Sem eles, não existe guerreiros e governantes. E aí a gente pode se perguntar, quais são, na polis, as profissões das almas de bronze? A quais trabalhadores eu estou me referindo? Então tá bom, eu estou me referindo sobretudo a estes: agricultores, artesãos, comerciantes e trabalhadores em serviços diversos. E aí está escrito aqui para você: agricultores responsáveis pela produção de alimentos e cultivo da terra, para garantir o quê? A subsistência alimentar da cidade. E os artesãos: trabalhadores especializados em ofícios como os carpinteiros, que trabalham a madeira, o ferreiro, que trabalha o ferro, o oleiro, que trabalha a cerâmica, entre tanto outro. Então ele traz uma subsistência à cidade, mas não de alimentos, mas sim de instrumentos, de utensílios. Os comerciantes, eles são responsáveis pela troca de bens, porque existe produções em excesso, existe falta de outros produtos. Então eles são responsáveis por esse intercâmbio. E olha para você ver, são esses comerciantes que na transição do período medieval para o período moderno que vai dar origem aos burgos, aos burgueses, é um modo de produção de capital. Então os comerciantes são os responsáveis pela troca de bens e mercadorias entre cidadãos, tanto os cidadãos da própria cidade como de outras cidades. E por fim os demais trabalhadores, diversos, com funções como prestação de serviço. Quer trabalhar, você já viu as pessoas carregando jarro, as pessoas servindo vinho, as pessoas trabalhando na casa um dos outros, tá? Nós temos então os pedreiros, nós temos aquelas pessoas que trabalham no curtume, né, que produzem roupas. Gente, isso aqui é muito importante. Porque Platão está dizendo o seguinte: essas pessoas elas não podem ser enviadas para a guerra porque elas vão morrer. E elas não podem ocupar cargos políticos porque elas estão ainda muito ligadas à materialidade. Mas elas desempenham com perfeição atividades próprias da sua virtude, que é a temperança. Então, se essas pessoas identificadas na educação desempenharem o papel para o qual elas nasceram, é perfeito. Então essa é a ideia. Mas alguns continuam o ciclo. E vamos para o quarto ciclo. Olha que louco isso aqui. Educação militar. Galera, os gregos têm necessidade de se protegerem. O mundo
Ele é um mundo de constantes guerras, de constantes conflitos e de tensões. E não tem pólvora, é na mão, tá? Por meio do domínio de espadas, de escudos, de lanças. Só que eles não vão apenas se dedicar às artes militares. Durante os estudos, durante essa educação militar, que é um treinamento para a guerra, eles vão receber, junto com esse treinamento, o ensinamento da dialética, que para Platão é a forma de conhecimento mais incrível, porque é a dialética que permite, por meio dessa percepção do sim e do não, do contrário e do contraditório, perceber nessas nuances e diferenças aquilo que há de verdadeiro dentro dos processos. Então, olha só, quanto tempo dura aí, ó, o serviço militar na proposta de Platão? 3 anos, tá? E aí? Desculpa, galera, 4 anos. Porque, na verdade, termina aqui aos 16, então dos 17 aos 20 são 4 anos, tá? Além da educação militar, o 4º ciclo, Platão propõe que os jovens continuem seus estudos avançados, com foco principalmente na dialética. Então, ser guerreiro em Platão, tá? Não é ser uma pessoa que faz uso dos seus músculos de qualquer modo. Ser guerreiro em Platão é saber a arte da guerra, junto com a capacidade incrível de pensar. Porque não se trata de simplesmente mandar para a guerra, mas ter soldados que são pensantes. A dialética era considerada a disciplina mais elevada. Vou mudar aqui. A dialética era considerada a disciplina mais elevada e fundamental, envolvendo o desenvolvimento do pensamento crítico, do raciocínio lógico, da busca pela verdade, para a formação de oficiais. A finalidade da educação militar, da prática de atividade física, do domínio das armas, é adquirir resistência. Afinal, essa armadura aqui é pesadíssima. E saúde a toda prova. Claro, você precisa ter resistência, porque os gregos lutam de maneira coletiva. Então, o que está em jogo é o desenvolvimento da fortaleza. E a finalidade da educação dialética, que é essa capacidade de raciocinar e depurar os enganos da opinião, você tem ela para aprimorar as habilidades de argumentação, as habilidades filosóficas, as habilidades analíticas, em outras palavras, a sua criticidade. Então não vejam em Platão a educação militar como um adestramento, não é. Tá? É uma educação intelectiva, que envolve tanto o corpo, a relação do corpo com as artes, essas artes de guerra, e a relação do corpo com as artes de guerras, e uma capacidade crítica desses sujeitos. Acontece que, neste momento, imagina, neste momento dá para perceber aqueles que têm uma vocação militar e aqueles que têm uma vocação para criticidade. Então, aqui também nós temos uma separação. Alguns continuam os estudos e outros não. Outros se tornarão guerreiros, se tornarão soldados por aptidão, por virtude, por fortaleza. Outros seguem. Esses que seguem, nós vamos para o 5º e último ciclo. Esse ciclo de formação ele é muito extenso, porque ele vai até os 50 anos. Imagina, vai até os 50 anos. É muito tempo. Então a gente ainda vai ter muito chão dos 21 até os 50 anos. Então olha só. Nessa etapa, os indivíduos que se destacaram nos estudos e nas provas propostas durante os estudos militares e dialéticos são selecionados para um treinamento adicional, ou seja, continua-se a formação. Logo,
Apenas os jovens mais capazes dão continuidade aos estudos de caráter superior, baseado na matemática e na filosofia. Eu chamei de curso superior entre aspas, porque não é como o curso superior hoje. O que eu estou querendo dizer para você é que o aprofundamento, o refinamento desses estudos, eles continuam durante os próximos 30 anos. Calma que vai ter algumas subdivisões aqui. Então, o quarto ciclo, que está aqui, é o ciclo da alma de prata, que é responsável pela defesa da cidade. Ele vai receber, naturalmente, um estudo militar adicional. Acontece que tem aquele que vai receber o estudo militar adicional e tem aquele que vai receber o estudo militar adicional mais o estudo dialético. Nós estamos falando desse que vai para o último ciclo, que é o ciclo de formação da alma de ouro, voltado para o governo da cidade. É muito tempo, não é? É muito tempo. Então, o que eu fiz aqui? Próximo slide, vou facilitar a sua vida. Está aqui, ó. Dos 21 aos 50 anos. Essa educação ela pode ser dividida, distribuída e interpretada da seguinte forma. Dos 21 aos 30. Dos 31 aos 35. Dos 35 aos 50. Temos uma diferença muito importante. Aqui e aqui são coisas diferentes. Dos 21 aos 30 e dos 31 aos 35, nós estamos falando de um aspecto teórico. E dos 35 aos 50, agora é hora de praticar, de aplicar tudo que você aprendeu. Então, o aspecto prático. Perceba que dos 21 aos 30, estuda-se com profundidade aritmética, geometria, olha que bacana, astronomia. Dos 31 aos 35, predomina a formação filosófica e dialética, sem prejuízo dos estudos matemáticos, que é uma referência em Platão. Dos 35 aos 50 anos, aí você passa a ser chamado de magistrado. E você é incumbido de uma função pública, uma função, sei lá, você vai ser o responsável por um cargo dentro da cidade de tomada de decisão. Uma secretaria, por exemplo. Não existe secretaria lá, mas é para você entender, uma função pública. E nessa função pública você vai empregar os seus talentos para a prosperidade do Estado, para a prosperidade coletiva. Ninguém será admitido no governo antes dos 50 anos. Ou seja, você só será um governante, não alguém que desempenha uma função que auxilie o governante. Você só poderá ser governante, administrar a cidade, ser um rei filósofo. Você só poderá ser um rei filósofo quando você chegar aos 50 anos e tiver passado por todas essas etapas. Perfeito? Uma vez compreendida o processo de formação de Platão, que serve para identificar qual é a sua alma, qual parte da alma predomina em você, porque a alma é uma só e tripartida, qual parte da alma predomina em você, o processo de educação é para isso. Uma vez te explicado que a educação serve para isso, e essa identificação visa direcionar os indivíduos às suas verdadeiras aptidões, significa dizer que a última aptidão a ser desenvolvida, que é a do rei filósofo com 50 anos, é para a prática política. Então toda a paideia visa uma preparação, sobretudo política,
coletiva. E é o que a gente vai ver na próxima aula. Fechou? Cara, muito bacana isso daqui, não é?